Olá pessoal, meu nome é Joelson, eu sou engenheiro agrônomo formado pelo Instituto Federal de Santa Catarina, campus São Miguel do Oeste, e vou apresentar o trabalho intitulado Como efeito da temperatura ambiental sobre a composição química de diferentes genéticas da azevém anual. Então, os autores é constituído por mim, pelo Emanuel, o Paulo, a professora Priscila e a professora Gabriela. Partindo agora para a introdução, o azevém proporciona então uma disponibilidade de pastagem no inverno. Seu nome científico é Lolium multiflorum. Então ela é uma gramínea anual, tem um porte cespistoso de até 1,20 m de altura, segundo Carvalho e seus colaboradores, e sua semeadura se realiza de março a junho. Então, variando aí de 25 a 40 kg por hectare, dependendo da cultivar, segundo Andres 2016. Então, o que eu gostaria de falar sobre o azevém é que ele tem diferente ploidia, né? Então, existe o azevém diploide e o azevém tetraploide. O azevém diploide é popularmente conhecido como azevém comum entre os produtores, e o azevém tetraploide é o azevém melhorado. Então, como isso ocorreu? Desde a década de 1950, nos Estados Unidos, lá eles buscavam desenvolver cultivares que melhor se desenvolvessem em regiões mais frias e que produzissem sementes que fossem viáveis. Então eles estavam desenvolvendo programas de melhoramentos genéticos para desenvolvendo cultivares diploides que tivessem ciclos mais longos e tivessem uma tolerância melhor ao frio, mas foi só em 1970, com o tratamento de semente, eles descobriram a duplicação genética do azevém diploide. Essa descoberta foi feita utilizando um tratamento de semente, utilizando um composto alcaloide chamado colchicina, derivada dessa planta, que é a Colchicum autumnale. Então, essa duplicação genética foi descoberta com um tratamento de semente, na década de 70. Então, de 14 cromossomos passa para 28 cromossomos. Então, isso faz que a gente tenha uma planta que não somente seja um símbolo de cromossomos, mas sim que apresenta características morfológicas e agronômicas interessantes, como melhor relação lâmina-como, tem uma lâmina maior que o diploide, o azevém tetraploide possui um ciclo maior, isso não é uma regra, pois existem diploides que têm ciclos mais longos, assim como os tetraploides que têm ciclo mais curto, mas de modo geral os azevém tetraploide possuem mais pastejo, proporciona mais pastejo. Então em nosso experimento foi utilizado o Beresse ponteio desenvolvido pela Embrapa, que representa um azevém diploide, e o Potro desenvolvido pela Nucid, que é um azevém tetraploide. Então o objetivo do trabalho foi avaliar a composição bromatológica de cultivares diploide e tetraploide de azevém anual cultivado em locais com médias de temperaturas contrastantes. Então, partindo agora para a metodologia, o local de implantação foi utilizado São Miguel do Oeste e Lages. São Miguel do Oeste, então, possuindo 648 metros de altitude, com clima CFA, que é um clima subtropical com verão quente, e Lages com 930 metros de altitude, com clima CFB, que é um clima temperado propriamente dito. Então, o delineamento experimental foi inteiramente casalizado no esquema fatorial de 2 por 2, ou seja, 2 locais e 2 genéticas, com 4 repetições. A implantação em cada local ocorreu com a mesma fertilidade, foi feita uma correção do solo, a umidade do solo e densidade de semeadura, e foi utilizado 37 kg por hectare. Então, as cultivares utilizadas, como eu comentei na introdução, foi o Beresse ponteio e o azevém tetraploide, que é o potro. As parcelas então possuíam 2,25 m², totalizando no total 18 m². Foi realizado então 3 coletas, então foi espaçado em torno de 20 dias, de agosto a outubro, e foi mantido então uma altura contínua, através de um rebaixamento manual, ou seja, com uma média de 20 centímetros de altura. Quando passava disso era rebaixado e assim seguia. Partindo agora para esse slide, para a coleta de dados foi utilizado um aparelho meteorológico chamado Datalogger, que foi o modelo Acron KR420, que é esse aparelho aqui. Então ele registrava a temperatura e umidade de uma em uma hora.
Para a irrigação, a gente utilizou esse equipamento aqui chamado tensiômetro. Quando passava de um determinado número, sentia necessidade de irrigar. Então nessa imagem a gente pode ver a altura contínua que era mantida e aqui a irrigação da pastagem, né? Passando agora para esse gráfico, a gente pode observar que as temperaturas médias registradas no mês de junho, julho, agosto e setembro foram maiores em São Miguel do Oeste, na média. Então a coleta de dados foi realizada utilizando um quadro de 0,06 m² de área, medindo de 20 por 30 cm, no nível do solo. As amostras foram secas a 60 graus Celsius por 48 horas em uma estufa de circulação forçada de ar para determinação da matéria seca e posteriormente a moagem em um moinho tipo Wheeler, com uma peneira de 2 mm. Então as amostras foram analisadas no laboratório de bromatologia do IFSC de São Miguel do Oeste. E nas imagens a gente pode observar o quadro utilizado e era realizado o corte ao nível do solo. Então os dados foram analisados pelo programa estatístico SAS, utilizando o procedimento mix. Esse foi o modelo matemático empregado, e as médias foram analisadas ao nível de 5% de probabilidade de erro, com separação de médias pelo teste de Tuck. Então, partindo agora para os resultados, a gente pode observar que os teores de matéria orgânica não diferiram ao longo dos cortes, e nem entre a genética estudada. Então, manteve uma média de 90,6% de matéria orgânica. Mas em relação ao local, diferiu os dados, como a gente pode observar. Em Lages, 95% de matéria orgânica e em São Miguel do Oeste, 86%. Podemos observar aqui nesse gráfico, então, para melhor entendimento dos nossos resultados, que no eixo X a gente possui os cortes, no caso o período, primeiro, segundo e terceiro corte. A gente pode observar que a fibra em detergente neutro foi aumentando conforme os cortes, independentemente do local ou da genética. Já para a FDA, a fibra em detergente ácido, manteve um comportamento similar ao FDN, então aumentando conforme os cortes. A gente pode observar também que a proteína diminuiu no terceiro corte, independentemente do local ou da genética. Partindo para esse outro gráfico, em relação à genética, a gente pode observar no eixo X a comparação entre o azevém diploide e o tetraploide, independentemente do local ou do período, que o azevém diploide possuiu teores maiores de FDN e FDA, e consequentemente uma menor proteína bruta comparado ao azevém tetraploide, independentemente do local ou do período. A gente pode observar nesse outro gráfico, em relação ao seu local de cultivo, que São Miguel do Oeste apresentou menor fibra em detergente neutro e menor fibra em detergente ácido quando comparados aos azevéns posicionados em Lages. Em relação à proteína bruta, São Miguel do Oeste apresentou resultados mais positivos do que os azevéns posicionados em Lages, isso independentemente da sua genética ou dos seus cortes. Então, com isso, a gente pode concluir que para os materiais testados, a genética tetraploide e o local, com maiores temperaturas durante o inverno, resultam em uma melhor qualidade bromatológica, e que tende a diminuir com o avanço dos ciclos de corte. Então, independentemente da sua genética e do seu local de cultivo, através dos seus cortes vai diminuir a sua qualidade bromatológica, mas que a genética tetraploide e o local com uma temperatura maior durante o inverno proporcionou uma pastagem de melhor qualidade bromatológica. Então essas são as referências bibliográficas utilizadas para o nosso trabalho, e muito obrigado pela atenção, e qualquer dúvida meu e-mail está na capa da apresentação, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos e foi um prazer participar desse simpósio.